Daniel, você sabe que brasileiro se atrasa muito, né, Daniel? Você sabe que essa é uma tradição da nossa cultura, não sabe? Aqui também. Aqui Ah, então a também. gente está na mesma iniciativa. Primeiro, eu quero muito te agradecer por ter aceitado o convite. Eu acho que a última vez que nós nos falamos foi uma troca de e-mail daquele livro sobre análise de redes, já tem uns 2 ou 3 anos, né? O Alessandro, sim. Eu resgatei aquele e-mail e falei, opa, vou chamar o Daniel. Aí te mandei um e-mail, você respondeu absolutamente na hora. Parecia que estava falando com alguém na sala do lado. Então, muito obrigado por aceitar o convite, Daniel. É uma honra e um prazer ter você aqui. Bom, eu conheço o Daniel há algum tempo em função de uma parceria de um livro que nós organizamos juntos. O Daniel escreveu sobre, se não me engano, foi sobre teoria de redes aplicadas a sono, mas agora eu não me recordo se foi isso. Não, não, não. O livro foi. Na verdade, foram dois capítulos nesse livro. Foi Aham. um com uma doutoranda minha sobre uma revisão integrativa sobre análise de redes e depois tinha um tutorial no Isso, Jasper. tutorial no Jasper. Mas 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 eu já sei de onde é que vem a confusão. Eu já estive num encontro destes, para aí há uns 2 ou 3 anos, a falar sobre avaliação neuropsicológica no sono. é isso, é daí que me veio. Bom, então, sem mais delongas, o Daniel, ele é um doutor. Ele está nesse momento na Universidade de Aveiro, tá certo, Daniel? Falei a Uhum, universidade sim, dele. sim. Ele é nosso colega de Portugal. Eu sempre conheci ele por pesquisas em relação a características de neuropsicologia muito associadas ao sono. No Uhum. entanto, são pesquisas de ponta, eu sei bem disso. No entanto, o tema da nossa apresentação hoje, eu estou vendo aqui, só um minutinho, vai ser sobre Psychometric and Meta-Analysis, o caso do Reliability Generation Meta-Analysis. Uhum. Vai ser uma coisa legal, hein, pessoal? Eu vou ficar aqui para aprender. Daniel, E desculpa. vai tocar no sono. E vai tocar no sono. Sono é uma coisa importante para mim, porque eu sou um cara que eu durmo muito pouco. Eu sei que no futuro, daqui a algum tempo, eu vou pagar o preço. Então, se você falar alguma coisa que eu não gosto, eu vou embora da sala para não ouvir. Daniel, muito bom ter você aqui. Uma pena, da mesma forma com o João, que a gente não possa fazer isso presencialmente com os nossos colegas de Portugal. Sinta-se em casa, pode compartilhar sua É, tela, pode compartilhar o que você achar melhor. Eu vou colocar você como co-host. Eu vou, ok. infelizmente, sair e voltar da sala por 2 minutinhos para o ponto de prova, mas eu vou estar aqui com você. Então, se você precisar de qualquer coisa, eu estou às suas ordens, Daniel. Ok. Só ver se. Sim, a gente consegue visualizar seu slide. Ok. Ok. E estão-me a ver e a ouvir bem, correto? A gente vê, a gente escuta, a gente vê o seu slide, agora ele está na tela por completo. Ok, ok. O seu nome Então, é curioso porque é Daniel Ruivo. Só que sim, quem não Daniel te Rui Marques. conhece, ele é doutor Marques. Você já É. notou? Há quem me chame só Daniel Rui, outros Daniel Marques. Eu normalmente assino Daniel Rui Marques sempre. O nome é pequenino. É. Bom, estou aqui, Daniel. Ok. Então, aqui deste lado do Atlântico será boa tarde, não é? Portanto, queria desejar boa tarde a toda a gente, para vocês, neste caso, bom dia. Como vocês também têm a oportunidade de ver, eu sou português, falo português europeu, mas penso que me vão entender bem. De qualquer maneira, se houver aqui algum tipo de vocábulo, de alguma palavra que vocês não percebam, eu falo muito rápido também, por isso podem me dizer, falo mais devagar, e podem colocar as dúvidas, que eu depois também no final da apresentação vou tentar responder a elas. Tem aqui também o meu endereço de e-mail, é fácil darem com os meus contactos na internet e, portanto, sintam-se à vontade, está bem? Ora bem, eu quero agradecer muito, obviamente, o convite, não é? É com muito gosto que eu estou a falar para vocês. E quando recebi este convite do Luís, eu, na verdade, nós que somos professores andamos sempre a correr de um lado para o outro, fiquei um bocadinho reticente no sentido de, bom, mas o que é que eu poderei falar que possa trazer alguma novidade dentro desta área da psicometria
e que seja suficientemente atrativo, por outro lado, genérico e que possa interessar às pessoas e que não me dê muito trabalho, porque não tenho muito tempo. E eu lembrei-me de falar de algo que se calhar muitos de vocês não conhecem, tal como eu não conhecia até há poucos anos atrás, e que cada vez mais na área da psicometria tem ganho uma expressão grande. Ora bem, eu não vou falar de meta-análise propriamente dita do ponto de vista teórico, porque vocês até vão ter o Nelson amanhã, que vos vai dar certamente uma palestra fantástica. Eu conheço o Nelson, já fiz alguns cursos também com o Nelson e é fantástico. Para quem tem, eu até diria, para quem não está ainda muito seguro a fazer meta-análise e a usar o R, é imperdível. Imperdível. E portanto, eu não vou entrar em grandes detalhes sobre os aspectos da meta-análise mais básicos, os conceitos mais básicos, etc., porque isso daria o curso, não é? Daria muita coisa, mas eu vou partir do pressuposto que vocês já poderão ter esse conhecimento ou já ouviram falar sobre isso e vou aplicar a um tipo de desenho, neste caso de reliability generalization, ou seja, como é que nós aplicamos a técnica da meta-análise a instrumentos de avaliação psicológica, nomeadamente quando fazemos estudos de reliability, que é a fidedignidade, ou a fidelidade, ou a confiabilidade. Eu vou passar esta parte teórica mais à pressa, vou dar-vos alguns exemplos, porque depois eu quero ter tempo e espero que o Luís me controle também aqui o tempo, para eu não perder. Eu gostava de vos mostrar como é que isto funciona na prática. Portanto, em rigor, aquilo que eu tenho para falar convosco e para partilhar convosco hoje, ah, é se quiserem, um aperitivo, um convite a conhecerem mais sobre a técnica e a eventualmente desenvolverem estudos deste género com instrumentos que vos interessam na vossa área. Eu vou exemplificar aqui com alguns estudos publicados na área da medicina do sono, que é a minha área. É uma das minhas áreas, digamos, é a área principal. Mas o meu convite é que vocês possam aprender um pouco sobre a técnica, possam desenvolver e depois possam até encontrar lacunas na literatura das vossas áreas e poderem, quem sabe, no futuro fazer um estudo deste género, que é uma publicação, eu diria, se o estudo estiver bem feito, é uma publicação quase garantida numa boa revista. Portanto, a agenda, assim, muito rapidamente é esta. Por um lado, vou dar-vos aqui algumas ideias do ponto de vista teórico sobre o que é uma Reliability Generalization Meta-Analysis. Eu não costumo traduzir isto. Acho que não faz muito sentido nós estarmos aqui a traduzir. Se quisermos, podemos chamar uma meta-análise acerca da fidelidade dos instrumentos, mas em rigor, a minha sugestão é chamem pelo nome original, neste caso anglo-saxónico, Reliability Generalization Meta-Analysis. E depois reservar aqui alguns minutos para vos mostrar no Jamovi como é que se pode fazer isto e no R. E se tiver tempo ainda, não sei se tenho, até vos posso mostrar também no JASP, porque o JASP recentemente implementou, fez assim um update das técnicas de meta-análise que faz e devo dizer que foi um update muito, muito significativo. Ora bem, assim muito rapidamente, todos nós já sabemos que a revisão sistemática é um tipo de revisão de literatura que é passível de ser feito. A ideia será, e por isso é que se chama sistemática, a ideia será organizar um conjunto de registros, de artigos, seja, que nos interessa, não é? De forma a que sejam uniformes e que respondam a uma mesma questão de investigação. Para isto, nós temos que utilizar critérios
ah, nós dizemos operacionais, no sentido de termos critérios de inclusão e de exclusão muito rigorosos, né? Muito rigorosos. Esta é uma parte muitíssimo importante. Ahm, Também devo alertar que, e às vezes nós, enquanto revisores, também vemos muito isso nas revistas. Há muita gente a chamar a revisão sistemática a revisão que não é sistemática. Portanto, também é uma coisa que está muito na moda, não é? Fazer, porque revisão sistemática vende, não é? É uma coisa, é um chavão, é um conjunto de palavras que vende, mas na verdade, muitas revisões não são sistemáticas. Nem têm que ser, nem têm que ser. Só aqui também dá-vos uma ideia de que eu vou aqui. Ok, o meu ponteiro está aqui. Penso que vocês devem ver o meu rato a mexer. ah, Penso eu. O meu ponteiro aqui a mexer, com uma bolinha vermelha. Hoje em dia nós já não falamos tanto da pirâmide da hierarquia de evidências, mas hoje em dia propõe-se que este pináculo, aqui que diz revisão sistemática meta-análise, ele seja colocado fora da pirâmide de hierarquia de evidências, porque ele funciona como uma lupa, não é? E é muito interessante nós vermos aqui que ah, o tipo de estudos, a metodologia de estudos, a tipologia de estudos, neste caso, não está separada por linhas direitas, mas está separada por linhas onduladas. Isto porquê? Porque não é o simples facto de ter um ensaio aleatorizado, clínico, controlado, etc., que faz disso logo um estudo muito bom à partida. Eu posso ter um RCT, não é? Ah, fraco, metodologicamente frágil. Ao passo que posso ter um estudo de corte muito bem feito. Daí que vocês vejam estas ondulações aqui na hierarquia de evidência. Bom, o que é meta-análise? Ao contrário do que muita gente pensa e escreve, a meta-análise não é um tipo de estudo. A meta-análise é uma técnica estatística. Ainda que nós, nos artigos, escrevamos ah, um estudo meta-analítico, mas atenção, a meta-análise é apenas, digamos, o complemento estatístico que à partida, não sempre, mas à partida, na maior parte das vezes, vem associado a uma revisão sistemática. Portanto, quando nós temos dados quantitativos que fazem sentido, nós podemos, então, proceder com a meta-análise, não é? Como eu digo aqui, é o complemento quantitativo. Mas volto a dizer, não é um tipo de estudo. Ah, Pronto, a ideia será então nós criarmos ou chegarmos a uma estimativa quantitativa que seja suficientemente interpretável e que nos ajude para a prática, para a prática profissional, baseada na evidência, não é? Ah, A unidade de análise, ao contrário dos chamados estudos primários, não são os participantes ou os sujeitos individuais, mas sim estudos, não é? E nós representamos isso com a letra K. Portanto, aquilo que nós vamos ver nas nossas linhas, nas bases de dados, não são sujeitos, participantes, mas vão ser estudos. Um aspecto também muito importante é que o número de estudos que nós vamos ter na nossa base de dados pode ou não coincidir com as estimativas. Ou seja, eu tenho aqui um exemplo prático. Portanto, vamos supor que nós temos 10 estudos selecionados na nossa meta-análise. Mas eu tenho 3 estimativas, por exemplo, para considerar. E porquê é que isto acontece? Porque há estudos que, que nos podem dar mais do que um output, ou mais do que um effect size, uma medida de magnitude de efeito. Porque, por exemplo, eu posso ter um mesmo artigo que tem uma amostra clínica e que tem uma amostra de controle. E vai-me interessar ter resultados dessas duas amostras separadas na minha base de dados. Mas eu já vou depois mostrar na prática um exemplo. Aliás, até já aparece aqui.
aqui nós temos um exemplo de uma revisão sistemática, neste caso com meta-análise, sobre uma medida de fidelidade, que é o alfa de Cronbach, e vocês aqui veem, assinalado a vermelho, há um estudo que aparece repetido, com a diferença de que aqui nós temos o número um e aqui nós temos o número 2. Ou seja, olhando para o forest plot, que é o que isto é, nós vemos que existe um mesmo artigo, neste caso, que nos dá duas fontes de informação distintas, que nós estamos a interpretar como distintas. Como se viessem, se quisesse, ou como nós vamos tratar isto como dois estudos diferentes, na verdade, ainda que venham da mesma fonte ou do mesmo artigo. Bom, assim, muito rapidamente, isto são algumas das fases, algumas são as fases principais de uma revisão sistemática. Aqui também, vou passar isto à frente. Uma nota que eu queria deixar, ainda que este livro que aqui está, que é relativamente recente, não seja, ou não tenha um capítulo dedicado especificamente ao tipo de meta-análise que eu vou falar a partir de agora, na minha opinião, e não é só a minha opinião, este, eh, este manual é manual obrigatório para qualquer pessoa que queira saber de meta-análise, e que queira fazer meta-análise de uma maneira muito simples e muito acompanhada. Principalmente este autor aqui, o Pim Koetspers, que é um autor holandês, muito importante na área da psicoterapia da depressão, tem feito milhentas, muitas meta-análises e revisões sistemáticas. Este é o melhor livro que nós temos atualmente para fazer meta-análise. Mesmo que nós não queiramos fazer no R, do ponto de vista conceptual, o livro está muito, muito bem feito, é muito didático. Ora bem, vocês podem comprar o livro, não é? Podem comprar o livro, mas todo o livro está disponibilizado gratuitamente pelos autores neste site. Okay? Se vocês puserem Doing Meta-Analysis in R, vocês vão dar logo a este site. Qual é a vantagem? A vantagem é que há updates ao livro, correções de gralhas, etc., ao livro que já estão incluídas aqui neste site. Portanto, ah, esta é a referência sobre as meta-análises, eu diria, contemporânea. Um livro que está mesmo muito, muito, muito bem feito. Ora bem, nós temos, ao longo das últimas décadas, pensado muito sobre revisões sistemáticas e meta-análises na área da saúde, foi por aí que começou. Há estudos de intervenção, mas obviamente nós podemos fazer estudos de meta-análise. Na verdade, não são estudos de meta-análise, são estudos com revisão estudos de revisão sistemática que podem implicar meta-análise. Habitualmente nós trabalhamos com estudos de intervenção, como eu estava a dizer, mas podemos utilizar ou podemos fazer estudos com meta-análise com prevalências de doenças, por exemplo, ou de outras coisas, com estudos observacionais, etc. São os mais convencionais. Ora bem, eu agora vou falar-vos da aplicação da metodologia da meta-análise, a aplicação da meta-análise a estudos de fidelidade de instrumentos. O que é a fidelidade? Ou, do inglês, reliability. Fidelidade, fidedignidade, confiabilidade. Basicamente diz respeito à consistência dos resultados que nós obtemos. Nós temos várias maneiras, como vocês sabem, de avaliar a fidelidade, né, dos vários instrumentos de avaliação psicológica. Aqui estamos centrados mais nos testes ou nas provas de desempenho ou de autorrelato. Mas basicamente há duas significações mais habituais: a estabilidade ou a constância dos resultados, não é? E por outro lado, se os itens estão de forma homogénea e teórica e conceptualmente associados uns com os outros e com o teste no geral, e isto remete para o conceito de homogeneidade dos itens, não é? Bom, um aspecto que é muito importante e que nós continuamos a ver muito na literatura
e mesmo enquanto revisores, é esta, este problema, e vocês já vão perceber porque é que isto é um problema, que é, será que efetivamente nós podemos considerar que os testes, um determinado teste, teste A, teste B, teste C, eles são válidos per si? Na verdade, não são os testes que são válidos, são os resultados da aplicação desses testes. E isto faz muita diferença, não é? E isso explica porque é que há testes que são consistentes com determinado tipo de amostras e com outras não são. E eu já vou também detalhar um bocadinho mais à frente este aspecto, porque é um aspecto muito importante para este tipo de meta-análise. Ora bem, vocês aqui têm uma referência de um editorial que eu cito sempre nos estudos que faço, que aflora já um bocadinho estes aspectos de nós temos que olhar para os nossos instrumentos e também analisá-los à luz de metodologias mais sistemáticas e com recurso a meta-análise sempre que possível. Portanto, why we need systematic reviews and meta-analysis in the testing and assessment literature. Portanto, se vocês quiserem no futuro fazer assim um estudo deste género, é uma boa referência para citar, para enquadrar o problema. O que é uma Reliability Generalization Meta-Analysis? Bom, na verdade, é um tipo de meta-análise. O que é que nós, em que é que nós estamos preocupados neste tipo de meta-análises? Eu vou aqui à grande conclusão, não é? Reliability Generalization may be used, portanto, pode ser utilizada para produzir uma estimativa da consistência interna de um teste, por exemplo, a partir de vários alfas de Cronbach. E eu aqui devo dizer o seguinte: a esmagadora maioria dos estudos tem trabalhado com alfas de Cronbach, mas nós sabemos que os alfas de Cronbach são medidas que têm muitos problemas. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer hoje em dia, de acordo com este tipo de metodologias, da Reliability Generalization, é habitualmente utilizar aquilo que a literatura nos dá. Que são o quê? Que são, essencialmente, alfas de Cronbach, com tudo o que eles têm de bom e de menos bom. Este tipo de estudos, em conclusão, também nos vão permitir pôr o dedo na ferida, se me permitem a expressão, que é dizer assim, bom, nós temos hoje em dia indicadores muito mais robustos, muito mais interessantes comparativamente ao alfa de Cronbach e, portanto, nós devemos incentivar a comunidade científica a reportar, eventualmente continuar a reportar os alfas de Cronbach, mas associar a isso também outras medidas que são mais interessantes para a malta da psicologia do que o alfa de Cronbach, que é, por exemplo, o ômega de McDonald, e hoje em dia qualquer software já dá isso, inclusivamente o SPSS. Pronto, aqui vocês veem alguns dos primeiros artigos que falam sobre isto, meta-análise do coeficiente alfa. Aqui um artigo de 2013 que dá conta de algumas recomendações sobre como executar, algumas guidelines, não é? Como executar este tipo de estudos. Estes autores, principalmente aqui o Júlio Sanches Meca, é um dos autores que mais tem contribuído para o desenvolvimento desta técnica meta-analítica. Aqui vocês veem, mais uma vez, o Júlio Sanches Meca, não é? Vem aqui também um artigo de acesso gratuito, vocês podem descarregar livremente da internet para conhecer um bocadinho mais a técnica. E aqui, este artigo, eu aconselho vivamente, para quem tiver interesse nisto que eu estou aqui a dizer, são as recomendações mais recentes, para 2024, são as guidelines, não é? Para que cuidados é que nós devemos ter quando fazemos um estudo, quais são os melhores indicadores estatísticos, portanto, as principais recomendações para quando nós queremos fazer estudos deste género, Reliability, Generalization, Meta-Analysis. Portanto, convido-vos
também dar uma leitura neste artigo para ficarem a conhecer melhor a técnica. Ora bem, nós sabemos das meta-análises tradicionais que para reportarmos, habitualmente podemos utilizar as guidelines do Prisma, não é? Quando nós fazemos uma revisão sistemática, independentemente de ter meta-análise ou não, nós vamos, a partir de seguir as guidelines do Prisma para reportar o nosso estudo e também, para além da checklist que vamos querer dar conta, vamos também reportar o nosso flowchart, o nosso diagrama de fluxo. Ora bem, para os estudos de Reliability Generalization existe um flowchart específico. Vocês vão ver na literatura este tipo de estudos também designados de REGEMA, ou seja, REGEMA será Reliability, Generalization, Meta-Analysis. Ok? Portanto, existe um flowchart específico dedicado a estudos de Reliability, Generalization, Meta-Analysis. Na literatura, o que é que nós vemos? Vemos ainda alguns autores a utilizar o flowchart Prisma e não há problema nenhum, porque as diferenças não são muitas. Mas a minha recomendação é, havendo um flowchart específico para estudos REGEMA, então utilizem este flowchart. Está bem? E podem vir aqui a este site, que eu vou também já mostrar daqui a nada, como é que vocês depois podem descarregar este flowchart que eu estou a mostrar aqui. Bom, à semelhança também dos estudos de meta-análise convencionais, nós também vamos ter medidas para aferir a qualidade metodológica dos estudos, e existem várias consoante o tipo de estudos que estamos interessados. Para os estudos de Reliability Generalization, eu escolhi aqui duas metodologias. A primeira, muitos autores ainda utilizam, eu diria se calhar a maior parte dos autores utiliza, a maior parte dos autores que fazem este tipo de estudos, adaptam o COSMI, não é? Eu calculo que vocês também devam conhecer. É uma adaptação, não existe nada específico para estudos de Reliability Generalization. Portanto, é uma adaptação destas diretrizes do COSMI, mas eu, quando comecei a fazer este tipo de estudos, uma das coisas que me fez alguma confusão é, então, mas faria sentido, e eu na altura pensei, bem, se ninguém construiu isto, então se calhar faz sentido alguém construir, não é? Ou seja, uma ferramenta específica para avaliarmos a qualidade metodológica dos estudos, específica hum, para instrumentos de avaliação psicológica. E eu então entrei em contacto com este tal autor espanhol, o Julio Sánchez Meca, que tem desenvolvido muito esta coisa da Reliability Generalization Meta-Analysis, e perguntei-lhe se existia alguma coisa e se não existia, se faria sentido começarmos a pensar em construir alguma ferramenta do género. E basicamente o que ele me disse foi que eles estavam a trabalhar, a equipa dele, já há uns anos numa ferramenta, mas que ainda não tinha sido publicada. E então enviou-me essa ferramenta. Eu não a poderei divulgar aqui, esta é só a página de, digamos, a capa, não é? Mas é uma ferramenta para avaliar a qualidade metodológica dos estudos, que tem uma série de tópicos, tem um guiãozinho para nós interpretarmos os resultados, e depois aquilo dá uma nota quantitativa que depois poderemos colocar na nossa base de dados. Portanto, cada estudo vai ter uma análise quantitativa acerca da qualidade metodológica e depois podemos utilizar esse indicador quantitativo até como variável moderadora nas nossas meta-análises. Ora bem, se vocês vierem então a este site, que é o site que está associado à universidade onde está este autor, o Julio Sánchez Meca, vocês têm aqui a checklist REGEMA, que eu penso que vou mostrar daqui a nada, ou seja, à semelhança do que existe para o Prisma, ou seja, vamos ter um conjunto, vamos ter uma tabela grande e depois temos que reportar em que página do nosso artigo
é que nós damos resposta àquela questão colocada pelo regime. E aqui podem fazer o download, podem descarregar uma versão de Word na, que depois podem adaptar, consoante os vossos gostos, não é? Mas podem descarregar aquele flowchart que eu vos mostrei aqui. Está bem? Ok. Outro artigo fundamental e obrigatório para vocês lerem e citarem se estiverem a fazer um estudo destes. Ah, é, digamos, um desenvolvimento da regema checklist. Ou seja, aqui vocês veem ou podem descarregar isto para material suplementado do vosso artigo. Aqui vocês veem o desenvolvimento, digamos, o background teórico está subjacente àquela checklist. E aqui, isto é retirado do artigo, vocês veem, isto é muito parecido com uma meta-análise tradicional, banal. Título, o que é que deve estar no título, no abstract, o que é que nós devemos reportar no abstract, na introdução, e mais uma vez vocês veem aqui, à semelhança de outras meta-análises, se aplica, se não se aplica, se não é claro, se não é aplicável. O que é que, do ponto de vista dos critérios de seleção, nós devemos considerar, em termos de estratégias de busca nas bases de dados, de extração de dados. Portanto, eu estou só aqui a mostrar aquilo que é semelhante e que é diferente comparativamente àquilo que vocês já conhecem de uma meta-análise ou de uma revisão sistemática normal. Pronto. Ainda aqui na questão do método, eu vou chamar aqui a atenção para uma coisa diferente, que é muito importante reportar nestes estudos, está bem? Que é esta parte aqui da Reliability Induction. Eu já vou explicar o que é isso, é muito importante. Pronto. E aqui vocês veem que é um bocadinho mais do mesmo, daquilo que já conhecem das outras metodologias, das outras meta-análises, não é? A avaliação da heterogeneidade, qual é o modelo estatístico, que software é que foi utilizado. É muito importante também reportar o software. Pronto, estão a ver análise de sensibilidade, se é reportada, se não é reportada. Aqui é, mais uma vez, muito semelhante àquilo que acontece nos estudos de meta-análise normais. E aqui também, a mesma coisa. Não esquecer que deve haver sempre um registro do protocolo. Ainda que não seja mandatório em nenhuma meta-análise ou em nenhuma revisão sistemática, façam sempre o registro do protocolo. Eu já tive situações em que, mesmo com o protocolo registado, já tive surpresas desagradáveis. Obviamente que isto não dá uma segurança relativa, não é? Mas façam sempre o protocolo, registrem sempre o protocolo. Se for na área da saúde, podem registar na Prospero, por exemplo. Sendo na área da saúde ou não, podem utilizar o OSF, Open Science Framework. Está bem? Mas registrem o protocolo. Há revistas que nem aceitam. Não é? As melhores revistas nem aceitam. Se vocês não tiverem um protocolo, se não tiverem o registro do protocolo, nem aceitam. Ora bem, antes de passar para a parte prática, deixem-me só falar-vos aqui de um aspecto que é muitíssimo relevante. Muitíssimo relevante para a área da avaliação psicológica e para a psicometria. Aqui no flowchart, uma das coisas que é diferente comparativamente ao flowchart do Prisma é esta coisa que eu estou aqui a assinalar, esta caixa que eu estou a assinalar aqui com o meu cursor. Empirical references that induced the reliability by omission e by report. O que é isto? Ora bem, lembram-se de eu há pouco ter dito que nós não podemos objetivamente dizer que o instrumento é válido ou, no nosso caso, aqui, que é fiel. O instrumento, em rigor, ele não é fiel nem deixa de ser fiel. A aplicação, os resultados que nós obtemos com a aplicação daquele instrumento é que podem ser consistentes ou não, é que podem ser fiéis ou não.
Daí que, não é por acaso, e muita gente não faz isto, muita gente não faz isto. Quando nós, imaginem que nós estamos a desenvolver um estudo até experimental, ou um estudo observacional, ou seja, um estudo que não é psicométrico. Não estamos a construir nenhuma medida, não estamos a validar nada. Estamos a fazer um estudo observacional, né? Correlacional, que seja. E vamos usar uma série de instrumentos. Na secção da metodologia do nosso artigo, nós vamos ter que reportar, na parte das medidas, que instrumentos é que nós utilizamos. Ora bem, as boas práticas mandam que nós reportemos sempre uma medida de consistência interna para cada uma das medidas que nós utilizamos. Mas o meu objetivo não é psicométrico. Não interessa. Na metodologia, a última linha da descrição de cada um dos instrumentos tem que ser in the current study, de Cronbach's alpha ou outra medida qualquer, was X. Porquê? Porque eu não sei se efetivamente aquela medida que até já existe validada ou que já está adaptada para o Brasil ou para Portugal ou para outro país qualquer, eu não sei se na minha amostra ela é consistente. Não sei se está a funcionar bem. E isso tem implicações nos resultados, ou pode ter implicações nos resultados. Ah, e é muito interessante este tipo de estudos de reliability generalization e, em particular, esta análise da indução da fidelidade. Porquê? Porque, reparem, vamos pôr, a nossa pergunta é, eu quero fazer um estudo de reliability generalization, meta-análise sobre, vamos supor, o inventário depressivo de Beck. Penso que todos conhecem, o BDI. E vamos dizer assim, bom, eu quero fazer um estudo destes, vamos para as nossas bases de dados e nos critérios de inclusão eu tenho que ter, eu vou colocar todos os estudos psicométricos e não psicométricos que utilizam esta medida. Muito bem. Mas vamos chegar a uma fase aqui no fluxograma em que estes estudos vão ter que ser excluídos. Alguns destes estudos vão ter que ser excluídos. Porquê? Porque muitos deles, por exemplo, nessa parte da metodologia, não vão reportar qual é o alfa naquela amostra. Chamamos a isto Reliability Induction by Omission. Ou seja, é omitido. Naquele estudo os autores não reportam. Utilizam um instrumento, mas não reportam qual é a consistência interna naquela amostra. A outra modalidade de Reliability Induction é Reliability Induction by Report, ou seja, quando nós vamos aos artigos, à secção da metodologia habitualmente, e vemos que os autores dizem assim, bom, aqui nós utilizamos a versão brasileira ou portuguesa, ou o que seja, do BDI, por exemplo, que tem características psicométricas muito boas no estudo de adaptação para o Brasil ou para Portugal ou o que seja. Isto é um estudo para excluir. Porquê? Porque o autor o que nos está a dizer é eu estou a usar a versão portuguesa que, ou em muitos casos, o autor nem reporta nenhuma versão, fala só da versão original, e o alfa de Cronbach foi de X, certo? Mas esse X é da versão original ou da versão portuguesa de outro artigo qualquer, não é a aplicação à amostra que eu estou a utilizar no meu estudo. Portanto, é by report. By report porquê? Porque nós reportamos, mas aquilo que nós reportamos são os resultados de outros estudos, não é do nosso. E isto é muitíssimo importante. Normalmente, o tipo de análise que se faz quantitativa nestes estudos de reliability generalization é apenas uma. Isto são estudos para excluir, mas isto dá-nos informação muitíssimo importante. Porque vocês vão ver, quando começarem a fazer este tipo de estudos, que do, ahm, grande parte dos estudos que sobrevivem às fases iniciais do screening vão ser postos para o lixo, vão ser excluídos, exatamente por causa disto. Mas isto dá-nos para uma discussão, não é? Do artigo, dá-nos informação muitíssimo relevante, que é, nós andamos a utilizar instrumentos,
nos nossos estudos, mas omitimos ou damos valores que não são os valores das nossas amostras, e isso tem implicações nos nossos dados, obviamente, né? E, portanto, o tipo de análise que se faz aqui é uma análise normalmente de percentagens, frequências absolutas e frequências relativas, eventualmente. Está bem? Vamos dizer assim, bom, há uma percentagem de X estudos que foram excluídos por reliability induction. Desses X, Y são by omission e Z são by report. E isto dá-nos informação também interessante para discutir depois na discussão do nosso artigo. Vamos passar para a prática. Primeira coisa que eu vos quero mostrar. Luís, eu tenho ainda uns 10 minutinhos para passar para a prática. Tem até mais, até mais. Ok, então ótimo, perfeito. Então, eu sei pronto, estou a falar aqui de conceitos um bocadinho até complexos e de forma rápida. O meu objetivo também não era falar sobre o que é meta-análise no geral e desenvolver muito isso. Agora, eu quero tornar tudo isto que eu estive aqui a dizer muito mais claro. Muito mais claro. E como é que eu vou tornar isto tudo muito mais claro? É indo para os softwares. E vocês vendem em ação como é que isto se faz. Ao longo da minha carreira, eu sempre tive a convicção de que eu sou um curioso por natureza, não é? E eu costumo dizer que eu até acabei nesta área da psicometria um bocadinho por. Os americanos chamam isto de serendipity, não é? É aquela felicidade pelo acaso, não é? Ah, e é muito interessante porque sempre que eu aprendo alguma coisa nova acerca de análise de dados, uma nova metodologia, um novo estimador estatístico, etc., a primeira coisa que eu faço é deixa-me cá ver se tenho alguma base de dados por aí só para experimentar, com dados reais. Quero pôr isto a funcionar. Eu recordo, eu digo muito isto aos meus estudantes. Eu lembro-me sempre de um cartoon que existe em alguns livros até de psicologia, que é, vocês têm dois mecânicos e um carro. Né? Tem um carro assim com o capô aberto, e tem o mecânico comportamentalista e tem o mecânico psicanalítico. Neste caso, freudiano. No cartoon aparece freudiano. O mecânico freudiano diz assim, diz para o cliente, não é? Quando é que o problema do carro começou? Que sintomas é que começou a ter? Começa a perguntar pela história, não é? Da avaria do carro. O comportamentalista diz: vamos dar uma volta e ver o que é que acontece. Não é? E eu nisso sou muito comportamentalista, de facto. Ou seja, eu gosto de ver as coisas a acontecer com dados, não é? Com dados. E então, eh, eu diria, tudo isto vai dar ao R. Felizmente temos pessoas que desenvolvem para a nossa comodidade, que desenvolvem ferramentas point and click muito fáceis de utilizar, muito intuitivas, como é o caso do JASP e do Jamovi, que são dois softwares que no seu background correm programação R, correm linguagem R. E depois temos o R com todos os seus pacotes. Eu vou mostrar-vos, num primeiro momento, onde é que nós fazemos este tipo de estudos no Jamovi. E eu diria que, assim, o básico, vocês conseguem fazer no Jamovi. Um ou outro aspecto mais, não é que seja mais complexo, mas há um ou outro aspecto que dá jeito às vezes reportarmos e que vamos precisar do R. Mas eu diria, com o Jamovi, vocês já ficam. Eu já publiquei artigos só com Jamovi. Hoje em dia já não faço tanto isso, porque já quero mais, né? Já quero ver mais coisas a acontecer. O JASP teve um update, como eu disse há pouco, recente, muito interessante. Muito interessante. Vou também tentar mostrar se tiver tempo. E vou tentar correr um script com dados fictícios. Não tive tempo para preparar grande coisa, mas correr com dados fictícios para vocês verem como é que isto, no R, com meia dúzia de linhas, também se faz, não é? E aqui vocês veem exemplos de estudos, alguns nos quais eu estive envolvido.
E vou-vos mostrar um ou outro exemplo, que não são estudos meus, são estudos até noutras áreas. E devo dizer o seguinte: todos os estudos que eu publiquei até agora com esta metodologia, estamos a falar também de estudos na área da medicina do sono e acerca de instrumentos muitíssimo utilizados. Por exemplo, este artigo, que eu coordenei, recebi há poucas semanas a informação que está no top 10 de artigos mais citados do Journal of Sleep Research, e nós sabemos que, obviamente, este tipo de estudos de meta-análise, no geral, se forem bem feitos, são muito citados, não é? Dão muito trabalho, é verdade, mas é uma boa aposta. Uh, Aqui em Portugal, e penso que aí no Brasil também acontece um pouquinho isso. Por exemplo, estudar, vocês têm o TCC, o trabalho de conclusão de curso, não é? Muitas das vezes, um trabalho deste género pode fazer, pode ter uma pertinência gigante. Não implica que a pessoa vá para as comissões de ética, perder tempo e tem pouco tempo para fazer o projeto e não sei o quê. Pode dar um contributo muitíssimo importante para a literatura, com um estudo destes. Aqui, outro estudo, também clássico, ou melhor, um instrumento clássico na área da medicina do sono, que é a escala de sonolência da Epworth. Aqui um outro mais recente com a junção de duas equipas, também foi interessante para fazer networking aqui com algumas pessoas, até do Bahrein. Wissam Jarami é uma pessoa, é um super meta-analista, é uma pessoa da psiquiatria. Um, Neste caso, estudamos consistência interna e estabilidade teste-reteste, que é um indicador que cada vez mais tem sido menos utilizado por diversos motivos, nomeadamente até por questões práticas e financeiras, não é? Das equipas de investigação. Mas nós podemos, de facto, também fazer este tipo de estudos, não com alfas de Cronbach, mas também com medidas de teste-reteste. E aqui, exemplos um bocadinho avulsos, não é? Que vocês podem encontrar na literatura. Mais um desafio para vocês. Se tiverem interesse nisto, vão ao Prosper para ver o que é que está ongoing, o que é que está, o que é que está planeado ou o que está a ser feito deste tipo de estudos, Reliability Generalization. Vão à OSF ver o que é que também está a ser feito e vão às bases de dados e procurem por Reliability Generalization, Meta-Analysis e vejam o que é que está, do que é que já existe, do que é que não existe. Se calhar vão encontrar algumas lacunas importantes nas vossas áreas específicas de investigação e pode-vos dar ideias muito interessantes para fazerem uma publicação, por exemplo, deste género. Aqui mais exemplos, não é? Bom, vamos então para a prática. Vamos ver se consigo pôr isto aqui a funcionar. Ora, A gente está vendo a sua tela, a gente está vendo o PowerPoint. ok. E agora? Vem Eu o... continuo com o PowerPoint. Ok. Então tenho que parar aqui a partilha. Ver se compartilhar a tela por completo, a gente consiga interagir com Pois, o campo. pois é isso que eu estava a ver. Hum, e agora? Agora Estou a ver o sim, já. já Ok, move. ok. Bom, eu penso que a maior parte de vocês conhece o Jamove. Seja como for, é um programa muito intuitivo, muito parecido com o SPSS, mas em esteroides, ou seja, muito melhor, muito melhor. Eu só queria chamar a vossa atenção aqui para o seguinte. O vosso Jamove, se vocês o abrirem, ele não está da maneira que está o meu. Ou seja, eu tenho aqui uma série de outras opções. Como é que eu chego a estas opções? Venho aqui a módulos. Vocês veem o meu rato? A seta do meu rato? Não. Sim, Ok. Vêm aqui a módulos e escolhem, e podem vir aqui a library e podem escolher o que é que querem instalar e o que é que não querem instalar. Para terem as opções de fazer meta-análise no Jamovi, têm que vir aqui a estas opções e escolher isto que eu já aqui tenho, Major.
Vamos ver aqui onde eu tenho o rato Major. Isto não vem por defeito. Portanto, nós temos que ir aqui a módulos e vamos ter que procurar por esse módulo. Depois é só fazer instalar, carregar no botão instalar. Já posso-vos mostrar aqui rapidamente. Está aqui o Major. Estão a ver? Meta-Analysis for Jamovi. Baseado no package Metaphor do R. Fazemos instalar. Está aqui. Mesmo para outro tipo de meta-análises, o Jamovi porta-se muito bem. Muito bem. Já lá vai o tempo onde, para se fazer uma meta-análise, aquilo que nós tínhamos que passar. Hoje em dia, isso não temos que passar por nada disso. Não é? Ora bem, o que é que nós temos aqui neste módulo, não é? Neste módulo do Jamovi? Temos meta-análises para estudos correlacionais. Do que é que nós precisamos? No mínimo, o R pequenino, ou seja, precisamos de um coeficiente de correlação, cada estudo, precisamos do sample size, não é? Da amostra, da dimensão da amostra. Para modelos dicotómicos, uh, para diferenças de médias, e aqui podemos ter N's, portanto, sample sizes, as médias e os desvios padrão, mas se eu tiver eventualmente já os efeitos, as medidas de magnitude e efeito calculadas e algum tipo de medida de variabilidade, eu também posso diretamente colocar aqui. Depois, podemos ter meta-análise de prevalências ou de proporções, aqui vai dar ao mesmo. E temos aqui a opção que nos interessa, Reliability Generalization. Se nós carregarmos aqui, vamos ter este conjunto de opções. Mas, antes de mais, deixa-me dar aqui conta de outra coisa. Se nós viermos aqui esta opção de três linhas brancas, se nós carregarmos aqui, e se viermos a Open, nós vamos ter uma opção que diz Data Library, ou seja, é a nossa biblioteca. E para qualquer análise que vocês encontram aqui mais básica no Jamovi, vamos ter bases de dados que já vêm com o programa, exatamente para nós praticarmos. E isto é baseado em estudos reais. No caso da Reliability Generalization, nós temos aqui um estudo, se vocês carregarem, portanto, isto é Studies on the Reliability of the SES-D Scale, portanto, isto é uma medida de depressão, resultados de novos estudos administrados a crianças. Exato. Carregamos e tem aqui a vossa base de dados. Aqui ficam com uma ideia de como é que vocês podem colocar isto na base de dados. É uma coisa muito simples. Temos aqui a numeração do estudo, não nos interessa aqui muito para o nosso caso. Temos aqui a coluna source, com a identificação do estudo e do ano. Temos aqui o N, ou seja, a dimensão da amostra, o alfa de Cronbach para cada um dos estudos, o número de itens para cada um dos estudos relacionado com o nosso instrumento, neste caso é 20 itens, estão a ser considerados 20 itens para todos os estudos, o instrumento tem 20 itens, e, a título de curiosidade, temos aqui uma medida, caregivers, ou seja, já não me recordo aqui do exemplo, mas imaginem quem é que respondeu a isto. Já não me recordo muito bem. A ideia que eu queria transmitir aqui é que isto pode ser uma medida, podia ser, por exemplo, é uma amostra clínica, não é uma amostra clínica. É um país europeu, não é um país europeu. Ou seja, isto são variáveis que depois, para além da caracterização da amostra, também podem entrar para estudos de moderação. Então, utilizando esta base de dados que eu tenho aqui, eu venho ao Major, Reliability Generalization e, ok, o que é que eu tenho que fazer? Bom, alfa de Cronbach, e esta é uma limitação do Jamovi, que ele só me deixa fazer isto com alfas de Cronbach.
e que habitualmente é aquilo que vocês vão encontrar mais na literatura também. Portanto, vou escolher a variável alfa de Cronbach. Número de itens. Bom, venho à minha variável que tem o número de itens do instrumento para todos os estudos. O N está aqui. E, para a análise correr, eu ainda preciso de ter o study label, ou seja, da identificação dos estudos. E reparem, qual é a minha identificação dos estudos? A minha variável de identificação dos estudos é esta source. Portanto, source, study label. E agora ele já automaticamente começa-me a correr o output. Ah, pronto, eu só vos vou exemplificar. Estes dados não têm grande, pronto, grande relevância aqui para nós. O que é que ele nos dá? Para já, por defeito, está-me a dizer que isto é um modelo de efeitos aleatórios, certo? Que é aquilo que nós habitualmente vamos utilizar. O K, que é o número de, neste caso, de estudos que nós temos aqui, ou de estimativas, que vai dar ao mesmo aqui no nosso exemplo, é 9. Qual é a meta estimativa? 0,90, ou seja, o alfa de Cronbach será 0,90. Intervalo de confiança, uma coisa que o Jamovi não faz, ou melhor, não dá, permite representar graficamente, mas não nos dá os valores, é o intervalo de confiança, ou os intervalos de confiança. As medidas de heterogeneidade, o tau ao quadrado, o i ao quadrado, e o Q de Cochrane, o forest plot, as medidas de publication bias, o funnel plot, mas agora, pronto, isto é o básico dos básicos dos básicos, mas vamos supor que eu quero modificar aqui algumas coisas. Bom, qual é o estimador? Isto dava para falarmos também a tarde toda, não é? Temos vários tipos de estimadores, desde os efeitos fixos, outros efeitos de modelos aleatórios. Habitualmente, utiliza-se o que está por defeito, o Restricted Maximum Likelihood. Se estamos a usar, depois aqui nas medidas, os alfas brutos, que é o que eu estou a fazer neste momento, ou se os transformo, temos opções para transformar. Neste caso, não estamos a usar nenhum moderador. Se estivéssemos, teríamos que escolher o moderador aqui. Ahm, Cá está, os intervalos de predição, mas não sei se vocês conseguem ver muito bem, ele pôs aqui. No entanto, ele não dá Não, o dá para ver indicador. bem, dá para ver bem. Pronto. Ele não dá o indicador quantitativo, não reporta o quantitativo. Habitualmente também pedimos a ponderação dos estudos, ou seja, os Model Fitting Weights, e ele vai aparecer aqui as percentagens. Pronto. Eu não queria ocupar muito mais tempo, porque eu ainda queria, antes de acabar a minha apresentação, queria mostrar no R, em 2 ou 3 minutos, mais coisas que nós podemos pedir aqui, neste tipo de estudos. Mas a ideia aqui é que vocês percebam que eh, é fácil começar a praticar, é fácil começar a estudar este tipo de procedimento. Tá bem? Agora, eu no R, Luís, estão a ver o meu R? Não. Tá ótimo. Tá Ok. para ver o R Pronto. sim, dá para ver o R sim. Então, para finalizar, eu sei que estou muito a correr com estas coisas, mas para finalizar, eu vou mostrar-vos uma das possibilidades que nós temos de fazer isto no R. Tá bem? Este é um script, dá para fazer muitas mais coisas. E até vou importar aqui. Este fecheiro que eu vos vou mostrar, esta base de dados que eu vos vou mostrar,
é inventada, ok? Isto é inventado. Pronto. Tem aqui alguns missings de propósito, nós também temos isto habitualmente quando fazemos este tipo de estudos. Temos aqui uma medida de qualidade metodológica dos estudos que eu criei aleatoriamente. Pronto, ok. Então vamos lá. Esta é apenas uma possibilidade. Para este exercício, nós vamos precisar de três pacotes que eu já tenho aqui instalados. O Robo Meta, que nos vai permitir fazer aqui algumas análises complementares. O Metaphor, que é um dos pacotes para fazer meta-análises mais conhecidos. Há o Metaphor e há o Meta. Habitualmente até se utilizam os dois, porque eles têm potencialidades complementares e, na verdade, um deles, já não sei qual deles é, ele até também trabalha com funções do outro. E depois o dplyr para manipulação aqui de alguns dados. Pronto, eu vou abrir esses três pacotes. Ok. Vou saltar aqui a visualização, porque eu até já a pedi automaticamente quando abri e fechei. Portanto, se eu correr este código que aqui está, onde eu tenho aqui o cursor, ele vai abrir esta janela. Vai abrir a base de dados, no fim de contas. Ok. Agora, vamos criar aqui um objeto, chamado, neste caso, res, ah, que vai ter esta função e estes argumentos, ou seja, RMA, abrimos parênteses, measure aparece ARAW. Isto significa alpha raw, ou seja, nós aqui estamos a trabalhar sem transformações dos alfas, portanto estamos a trabalhar só com os valores brutos. E depois vamos ter que dar estes argumentos, portanto, eh, queremos o alfa, os itens, o N, qual é a base de dados, como é que se chama a nossa base de dados e qual é a variável que identifica os estudos. Portanto, isto que aqui está tem que bater certo com o que está aqui identificado. Pronto. Se nós corrermos este, este código, ok, ele já correu e agora vamos visualizar. Portanto, está aqui. Vamos visualizar. E o que é que nós temos aqui? Temos basicamente aquilo que nos aparecia no Jamovi, não é? Portanto, diz-nos que é um efeito, é um modelo de efeitos aleatórios, o número de casos, o número de estudos, de estimativas, as medidas de heterogeneidade aqui, o teste de heterogeneidade do Cochrane, a medida meta-analítica neste instrumento, que foi inventado, não é? Que dá 0,84 aproximadamente, intervalos de confiança. Muito bem. O que é que eu quero? Quero isto de uma maneira mais organizadinha também, portanto posso fazer aqui este conf int e ele vai-me dar os intervalos de confiança para as medidas de heterogeneidade, que é muito, muito interessante. Muito interessante. E que o Jamovi não dá. Bem, se eu tiver tempo, ainda venho aqui algumas coisitas que queria falar. Vamos aqui ao funnel plot. Este é o funnel plot, portanto, aqui também não há grande dificuldade em fazer isto, é semelhante a uma qualquer outra meta-análise. O forest plot, até devia estar primeiro. O forest plot, que habitualmente é reportado, também está aqui. Obviamente, depois nós podemos personalizar tudo isto. Ahm, pronto, o que é que é interessante no meio disto tudo?
que o Jamobi não faz, e estou mesmo a acabar. Nós podemos fazer aqui o gráfico, eu nunca sei pronunciar isto, Baojou, Baojá, não sei, que nos permite olhar para potenciais outliers. Pronto, isto implicaria que eu tivesse aqui a falar teoricamente sobre alguns aspectos, mas pronto, a minha ideia aqui é transmitir-vos que isto o Jamobi não faz. Ainda, não é? Ainda. Depois temos aqui algumas possibilidades para, para trabalharmos sobre ainda estes, sobre aquilo que nós chamamos os, uh, as medidas de influência, ou seja, até que ponto é que há um estudo que é mais influente do que outro, ou que contribui mais para aquele resultado global meta-analítico que eu estou a ter, né? Será que, no fim de contas, está relacionado com o outlier, mas eles não são a mesma coisa. Pronto. Ahm, Isto pronto, são outras medidas que nós podemos pedir. Mostramos aqui também esta, daquelas. Pronto. Imaginem, isto mais uma vez é um exemplo inventado, mas este leave one out é uma medida muito interessante, até de sensibilidade, para nós percebermos que o que ele nos está aqui a dizer é: se eu tirar o estudo um, por exemplo, como é que a minha meta-análise se comporta? E se eu tirar o 2? E se eu tirar o 3? E se eu tirar o 4? É quase um bocadinho naquela lógica do alfa quando o item é eliminado. Estão a ver? Será que se eu tirar, por exemplo, este primeiro estudo, a minha meta-análise, a minha estimativa de meta-análise, reduz abruptamente ou aumenta abruptamente? Estão a ver? Esse tipo de análise também é muito, muito interessante. Depois, para terminar, este trim and fill, que basicamente nos diz se isto está relacionado com o publication bias, se existem em potência missing studies, não é? Que é um problema das meta-análises, né? E das revisões sistemáticas, em particular das meta-análises. Ou seja, será que há estudos que deviam estar cá, mas que não estão? E isso deve-se ao facto de, entre outros, de termos aqui um publication bias. E é interessante porque também podemos. Pronto, isto é uma representação do forest plot, mais uma vez, mas tendo em consideração este trim and fill. E por fim, o último exemplo que eu vos queria mostrar é que nós podemos também criar o tal funnel plot de há pouco, mas estimando, olha, visualizando o gráfico e estimando onde é que deveriam estar estudos que não estão publicados. Ou seja, se vocês virem aqui este funnel plot, os pontinhos pretos dizem respeito aos estudos propriamente da base de dados e os pontos em branco são estudos imputados, ou seja, são estudos estimados. Eu deveria ter, para isto ser simétrico, do ponto de vista estatístico, digamos assim, eu deveria ter estes estudos aqui na minha base de dados. Porquê é que eu não os tenho? Isto é um exemplo inventado, não é? Mas imaginem que isto era um exemplo real. Porquê é que eu não tenho estes estudos? Há vários motivos. Ou porque eram dados que não interessou aos investigadores que publicaram, ou as revistas publicarem, ou as revistas não quiseram publicar, sei lá, mil e uma razões. Né? Pronto, eu não tive tempo a mostrar o JASP, depois eventualmente, se vocês tiverem alguma questão, eu posso até só mostrar-vos como é que isto, quais são as opções no JASP, mas a ideia aqui é perceberem que não é muito difícil, efetivamente, passar para a prática. O segredo está, agora vou interromper a compartilhamento da minha tela, o segredo está efetivamente na parte conceptual, na parte teórica. Executar é a coisa mais fácil deste mundo. O difícil, é como toda a investigação, não é? Muitas das vezes. O difícil é ter a ideia, não é?
e saber fazer bem do ponto de vista intelectual, saber o que é que nós estamos a fazer, que passos é que nós estamos a dar. Reparem, se quiserem uma solução mais simples, o Jamovi, à partida, dá conta daquilo que vocês precisam. Depois, se algum revisor pedir alguma coisa adicional, etc., se calhar aí vão ter que ir para o R, não é? Mas isso depois também não será muito difícil. Um procedimento qualquer ou alguém que saiba trabalhar minimamente em R consegue ajudar-vos. Mas, se quiserem partir já para o R, hum, pronto, eu não estive aqui a descascar o código todo que tinha ali, mas aquilo foi uma coisa feita rapidamente. E não é nada transcendente. Aquilo é uma dúzia de linhas de código. Não é nada de tão difícil assim. Eu tenho. Eu acho que esta é a minha última mensagem. Eu acho que eu sou da geração do SPSS, aprendi a fazer tudo em SPSS. Hoje em dia utilizo pouquíssimo o SPSS. Eu acho que o SPSS, para além de ser muito caro, está completamente outdated. Eles correm atrás do prejuízo, mas quer dizer, com estas, com o R, mas principalmente com o JASP e o Jamovi, até para nós que ensinamos sobre isto, é muito mais fácil, é muito mais divertido fazer análise estatística. E no mundo ideal, no mundo futuro, eu quero acreditar que todos os estudantes de psicologia vão ser ensinados a pensar e a trabalhar em R. Porque reparem, trabalhar em R, de facto, tem uma curva de aprendizagem muito complicada, digamos assim, mas reparem, uma coisa é vocês irem ao SPSS e pedirem para fazer as coisas, não é? Não têm que pensar. Se o vosso orientador, se o vosso supervisor vos disser, ok, segues este livro de receitas, clicas ali, clicas acolá, muito bem. Outra coisa é, se vocês estiverem a trabalhar no R, vocês têm que pensar sobre a estatística. E isto ajuda-nos. Não é? E isto, efetivamente, ajuda-nos. Eu estava a ver aqui. Ok. Pronto. Eu acho que ficaria por aqui. Está bem, Luís? Bom, primeiro, a sua palestra foi ótima, foi excelente. Eu tinha só dois comentários para reforçar o que você falou, Daniel. Você já notou, eu Uhum. tô integralmente no seu time. Meu treinamento original, quando eu comecei a estudar estatística em psicologia, também foi no SPSS. Eu lembro que na época era um livro do Enfield que disputava com o livro, se não me engano, da Christian alguma coisa, que era aquele estatística assim, matemática, uma coisa que sempre me incomodou. Statistics without maths for psychology. Aí acho que era meio. Aquilo ali me incomodava de uma certa forma, sabe? Porque aí eu acho que a primeira coisa que eu vou endossar totalmente, não é? É nesse nosso meio que nós estamos, a gente tem que aprender a pensar. Definitivamente, sabe? A gente não tem que aprender a clicar, especialmente porque o clique a gente já viu que os robôs fazem melhor do que a gente. Então, eu tô integralmente no seu time e eu espero que a gente consiga futuramente que os nossos alunos, né, aprendam estatística em R, em Python, seja lá uma linguagem, porque ele acaba por ter não apenas mais domínio, mas tem mais autonomia. E essa Uhum. é a coisa que me deixou. Bom, é rápido fazer, eu vi aí, você fez o quê? 5 linhas de código, sabe? E a segunda coisa que eu endosso totalmente é todo mundo passou pela pandemia e viu a importância que tem meta-análise, sabe? As pessoas notaram a importância que tem em conseguir não apenas pegar os resultados, mas avaliar a qualidade dos estudos que foram feitos e também tem indicadores quantitativos que possam gerar maior ou menor confiança. E é muito bom ver isso cada vez mais sendo aplicado na nossa área base, né? Tipo, psicologia e indicadores de reliability. Pô, então eu fiquei aqui impressionado. Eu não conhecia, não consegui assistir como eu gostaria, mas muito obrigado pela sua apresentação. Eu torço para que a gente consiga fazer essa próxima apresentação presencialmente em algum momento, né? Não sei se há algum comentário que queiram fazer ou alguma questão. Não sei se ficaram entusiasmados para fazerem isto nos vossos, nas vossas áreas.
Hum, Já agora deixem-me dizer duas coisas muito rapidamente. A primeira, eh, o Luís estava a falar do clássico livro do Andy Field, que continua aí, sendo atualizado frequentemente, e há coisa de semanas saiu o Discovering Statistics with JASP, ou seja, que é o Andy Field com o time da Holanda. Portanto, existe a versão do livro do Andy Field, que saiu há semanas, aplicada ao JASP. Aplicada ao JASP. E depois, existe, eu penso que é em Glasgow, na Universidade de Glasgow, se vocês procurarem por, sei lá, Learning R, ou seja, aprender R, etc., há um departamento na Universidade de Glasgow que os psicólogos, ou seja, os estudantes de psicologia, já são ensinados desde cedo. Eles não têm análise estatística não têm nada disso. Eles têm, como é que é? Falta-me agora o termo. Tipo data science, estão a ver? E o mais engraçado no meio disto tudo é que aquilo que eles aprendem está tudo no site da instituição. Ou seja, se vocês quiserem aprender R, desde o nível mais básico a níveis mais avançados, aquilo que eles aprendem está tudo, com tutoriais, tal como eles aprendem lá, está tudo, ah, está tudo à vossa disposição na internet. Eles partilham mesmo tudo. E é fantástico ver isto. Ou seja, eles são mesmo, têm mesmo aquela visão de que o futuro é mesmo este, não é mesmo até na palestra anterior, não é? Nós vemos as pessoas, a malta da psicologia, cada vez mais interessada no machine learning, não é? Na inteligência artificial, etc. E é muito interessante ver que muitas destas pessoas já são pessoas que migraram completamente para o Python, para o R, etc., e que estão a dar contributos muito válidos, muito válidos. E mesmo só para terminar, deixem-me só dizer isto. Um dos aspectos que mais me maravilha no R, e atenção, eu não sou um especialista em R. Ahm, Obviamente que se estivesse a começar a minha formação hoje, eu nem pensava duas vezes, era logo. Né? Ahm, que é esta capacidade, esta possibilidade que nós temos de construir os nossos pacotes, os nossos próprios pacotes. Isto é fantástico. Não é? Imaginem, vocês têm um problema qualquer de investigação e chegam à conclusão de que isto não é muito intuitivo da maneira que está, ou este tipo de problemas que agora começou a surgir, não há nada muito intuitivo. Então, se calhar, é o momento exato para vocês começarem começarem a fazer os vossos próprios pacotes, não é? Ou seja, quase como se fossem cozinheiros, não é? Do género. Uma coisa é seguir as receitas que alguém faz, outra coisa é vocês já sabem cozinhar, mas agora querem inventar uma receita nova, não é? Para inventar uma receita nova, parte do princípio que têm que saber cozinhar, mas isso vocês já sabem. Então, vamos para a frente. Eu acho isso fantástico e acho fantástica a comunidade toda, em todo o mundo do R, ou seja, gente que perde tempo de vida a facilitar a vida aos investigadores e eu acho que é louvável, não é? É louvável. Maravilha, Daniel. Novamente te agradeço muito. Eu sei que em Portugal já está no início da tarde, já são que 3h41, quase 4. Não, 4h41. São 4 a mais, né? Eu acho que É. tinha o Daylight Saving também. Ah, não, não tem, né? Não tem o horário de verão. Eu acho que mudou recentemente. Antes acho que era 3 horas, agora acho que passou 4 talvez. Aqui é 12h40. Imagino que uma parte das pessoas vão almoçar. E, Pois. menino, novamente, Tem que obrigado. lanchar. A gente